Muito bem, queridos, depois do intervalo, em que a gente aproveita e filosofa muito longe das câmeras, terminando a nossa reflexão do dia sobre o tópico semiose, como o levantamento de algumas de muitas outras questões ligadas tanto à teoria quanto à prática da filosofia clínica em consultório. Mas quero concluir este momento de agora, após termos visto dois vídeos que estão acessíveis para todos na internet. Um foi um documentário muito belo, sensível, chamado O Condicionado, que acabamos de ver. Uma história de um senhor morando nessa esfera da vida privada em uma ilha entre duas avenidas, em que ele chamou de ilha, e lá, no seu anonimato, durante toda a sua vida, fazia seus rascunhos. Figuras como Cora Coralina, um pouco melhor estruturadas em sua casa, mas também desconhecidas, um belo dia foi conhecida por Carlos Drummond de Andrade. E então, através dele, nós vimos a conhecer que naquele interior desconhecido havia aquela preciosidade. Ele disse que era a coisa mais importante de Goiás. Né? E nesse documentário O Condicionado, uma pessoa, acredito que americana, não sei, eu só falava em inglês, o documentário é em inglês, com legendas em inglês, sendo com personagens do Brasil, em que um mendigo tem uma riqueza de subjetividade, diferente da Cora Coralina, que se acresciam riquezas linguísticas, literárias de outra natureza, mas enfim, também uma pessoa com grande riqueza de subjetividade e que demonstra que o ato de escrever lhe era determinante na sua estrutura de pensamento. E que, portanto, publicar, ler, escrever, cuidar da semiose escrita é cuidar poeticamente da sua alma. Lembrando a derivação latina da animação, o que lhe anima a vida, o que dá alma, o que dá subjetividade ao mundo dele é a escrita. E assim nós vemos no consultório, portanto, a semiose como um recurso importante do cuidado. Com relação ao segundo vídeo, nós assistimos de Marshall McLuhan, este grande filósofo, sociólogo canadense. Nasceu em 1911 e faleceu em 1980. Uma das suas principais obras é esta aqui, pela editora Relógio d'Água. Recomendo muito quem queira estudar semiose, que além das obras de Lúcio Pacter, uma delas intitulada Semiose, só sobre esse tema, mas também enriqueçam-se com esta obra, Compreender os meios de comunicação e extensões do homem. Eu quero ler só uns trechinhos disso aqui para um comentário sobre o que vínhamos falando. McLuhan, claro, não tem uma preocupação filosófico-clínica, não é de caráter terapêutico da subjetividade. A sua preocupação é entender a sociedade e propor, diante dos problemas, alternativas ao que entende ele ser uma profunda mudança e crise paradigmática do aparecimento de novas tecnologias de comunicação. Elas não apenas alteram o conteúdo da conversação, como o surgimento que ele conheceu do telefone, da televisão recém-criada na década de 60, e o que ele ainda não acompanhou bem, que foi
no final da década de 80, a universalização social e cultural do computador pessoal. E já na segunda metade para o fim da década de 90, a globalização pela internet. Ele não conheceu, mas ele previu coisas assim dessa natureza. E McLuhan criou o termo aldeia mundial de comunicação. Segundo ele, nós seríamos, graças a um tipo de conversação que jamais existiu na história da humanidade, desde o surgimento do telefone, e olha que, repito, ainda falando da década de 60, uma forma de pensarmos e dialogarmos com todo o planeta, o que era impensável se fazer no nível da individualidade. Bom, é nesse sentido que ele traz algumas reflexões que nos permitem repensar muitas coisas. Não vou me demorar nela, eu só quero fazer um adendo. Essa obra é de 1946, é lançamento. Aqui, por essa editora, capítulo 1, o título da ideia central. O meio é a mensagem. Eu vou traduzir o meio. Semiose. Ao mudar o tipo de semiose utilizada, você não muda só uma coisa qualquer, você muda a estrutura cognitiva de percepção da realidade, isto é, você muda o conceito de nós, observadores, e o conceito de mundo. Então, vamos dizer, uma pessoa na oralidade, ao transferir para o computador, que é outra forma de linguagem, pode se reconstruir como outra pessoa. Não nessa subjetividade que ele está se tratando, mas na sociedade, a sociedade do texto, com a inserção do texto tipografado, o texto escrito, a Bíblia de Gutenberg, a humanidade não foi a mesma. Da oralidade para a escrita, são muitas as considerações que ultrapassam o nosso momento de agora. Mas cito, por exemplo, na obra As Palavras e as Coisas de Michel Foucault, o surgimento de todo um direito estruturando um modo capitalista e instrumental de ser do conhecimento positivista, no qual a verdade escrita e registrada como lei, seja lei bíblica, religiosa, seja lei jurídica, se torna mais importante do que as relações da oralidade e que se estabelecem, portanto, de maneira viva e na presença do outro. O texto desnecessita da subjetividade e torna a objetividade, a partir do texto escrito, mais importante do que as relações intersubjetivas. Em outras palavras, o professor de ética, com a sua obra publicada, é mais importante do que a própria pessoa que escreveu o livro, de maneira que ele poderia até ser um hipócrita, mas tendo escrito o livro, isso o torna uma autoridade. Isso jamais seria possível em estruturas linguísticas como a de Jesus ou de Sócrates, no qual a oralidade, apesar de serem ambos alfabetizados e capazes da escrita, não escreveram, porque na época a escrita não legislava nem na cultura, nem nenhum anteparo institucional, qualquer que seja, relembrando que o conceito de instituição ali tem um sentido diferente do mundo moderno, como pessoas não sábias. Mas hoje, uma pessoa analfabeta é excluída do processo e reconhecimento da sua legitimidade como pessoa. Bom, nesse sentido, no capítulo 1, de várias considerações, eu queria ler aqui um trecho. Diz ele: o, aspas, conteúdo, fecha aspas, de qualquer meio é sempre outro meio, meio semiótico, entendam.
O conteúdo da escrita é a fala. Olhem que, portanto, agora faço eu um comentário, que a escrita exige uma outra semiose. Não só exige como anterioridade, mas como competência. E como competência implica em transmutação de estrutura cognitiva. Repito, uma pessoa que é capaz, por exemplo, da oralidade, ela exige uma memória que não exige o hábito do leitor. Eu posso ler de novo, em outro momento. Na fala, se você perde o momento, a presencialidade e a relação que se cria, portanto, entre ambos, você perdeu sem recuperação. Portanto, a noção de atenção, de cognição, de lastreamento de significações nos termos, o que isso quer dizer? Que na oralidade está ancorada na experiência durante o fato, na escrita já não está mais. É outra estruturação. Assim, quando McLuhan, por exemplo, ali na entrevista, está falando que o texto exige objetividade, como estruturação cognitiva, competência intelectiva, já o vídeo e áudio da televisão são profundamente de outra natureza cognitiva, são subjetivos. Não porque um seja melhor do que o outro. Percebo eu que o entrevistador do McLuhan não entendeu nada do que o McLuhan estava dizendo. Como se quisesse haver ali uma disputa de campeonato. O fato é que a noção entre objetividade e subjetividade alteram valores de interpretação. Mas continuando a leitura. Tal como a palavra escrita é o conteúdo da tipografia, o texto impresso. E a palavra impressa, o conteúdo do telégrafo. Se perguntarmos qual é o conteúdo da fala, o original, nas fontes aqui históricas de consideração. Agora, diz ele, é necessário responder. É um processo de pensamento que, em si mesmo, é não verbal. Então, imaginem que a fala representa algo que é uma vivência que, em si mesma, só pode ser vivida. Continuando a leitura. Aspas, diz ele. É um processo de pensamento que, em si mesmo, é um não verbal, fecha aspas. Uma pintura abstrata representa uma manifestação direta de processos de pensamento criativo, tal como poderiam aparecer nos desenhos de um computador. No entanto, o que está aqui em consideração são as consequências psíquicas e sociais dos desenhos ou dos padrões enquanto ampliadores ou aceleradores, e acrescento eu aqui, interpretando a obra no contexto total neste trecho, e alteradores dos processos existentes. Um comentário. Alterar estruturas semióticas pode alterar cognições, entendimentos, vivências, de maneira em que não é algo tão simples escrever ou falar. Algumas pessoas têm esta fluência em diferentes semioses. Outras. Outras não. Imagina que eu queira que a pessoa me fale, me explique o que foi que aconteceu. Ela não sabe explicar. Então, é porque é mentira. É porque você não sabe. E eu começo a desqualificar, o que também pode ser verdade. Mas, enfim, posso desqualificar algo que tem a ver com uma diferente estrutura semiótica. Ela pode desenhar muito bem aquilo e não saber falar, ou o inverso. Ou pode ser uma dificuldade? Tudo pode ser. Só não posso legitimar uma como padrão universal sem considerar a subjetividade clínica de cada estrutura de pensamento individual e ou cultural.
Enfim, eu tenho que prestar atenção e saber que, diante da outridade, do outro, do estranho, eu tenho que ter cuidados e buscar nisso a sua potência de autenticidade. A lembrar, no caso do grande filósofo da educação, Paulo Freire, que mostrou, por exemplo, que pessoas analfabetas do texto tipográfico, que aqui exige uma formatação da esquerda para a direita, linha sobre linha, regras e virgulações que obrigam uma lógica semiótica e que fazem imaginar que aquele que não domina essa estruturação linguística é analfabeto porque ignorante dela. Mas mostrou Paulo Freire que às vezes inteligências altamente complexas e até superiores em termos de competência, de resolução de problemas, de problematizações, existem diferentes destes que são os considerados alfabetizados. Enfim, estamos aqui trazendo algo que McLuhan traz para a cultura. Continuando a leitura. O que está aqui em consideração são as consequências psíquicas e sociais nos desenhos e dos padrões enquanto ampliadores ou aceleradores dos processos existentes, pois, aspas, a mensagem, fecha aspas, de qualquer meio ou tecnologia é a mudança de escala, ou de ritmo, ou de estrutura que ela introduz nos assuntos humanos. Um exemplo. Quando eu era jovem, havia cartas como uma maneira popular e efetiva de conversação entre pessoas distantes. O que implica em ritmos, estruturações de escala, que entre o escrever, o enviar e o retorno, isso me faz lembrar também a introdução da obra de Jean-Jacques Rousseau, tanto das desigualdades quanto sobre os discursos das artes e das ciências, também o Emílio, que o tempo de envio e resposta é um tempo de reflexão, é um tempo de aprofundamentos, até a escrita sendo o papel mais caro e sendo o papel tendo um esforço tanto estético quanto intelectual, algo que não se fala tão fortuitamente, para não se perder aquele exercício, aquele esforço, aquele material. Então muda-se o entendimento. Hoje no WhatsApp, antes da pessoa responder, eu já tirei conclusões, já o odeio, depois já a perdoei, e ela ainda nem respondeu e ainda já estou em processo. Então, não é uma mudança qualquer. A mudança de tecnologia altera elementos fundamentais da estrutura de pensamento, mas agora eu acrescento, a depender de cada um. Para algumas pessoas, não. Aí ele diz aqui, em outro momento, o meio é a mensagem. O conteúdo não é tanto o elemento da informação, mas o elemento semiótico é que importa. Na clínica vamos também verificar isso. Mas imagina, por exemplo, no filme Ghost, do Outro Lado da Vida, ele usa a semiose do comportamento e função, por exemplo, para dizer, eu amo você. Como ele diz isso? Os gestos, o cuidado, o estar presente e tudo mais. Mas ela usa a oralidade para dizer, você não me diz eu te amo, logo você não me ama. Então, estão usando apenas semioses diferentes. É apenas? Ora, ele sabe falar. Por que ele não diz? Ele ainda rebate, dizendo, eu não vou falar porque essa frase está desgastada. Quer dizer, ele tem a semiose disponível e insiste em não usá-la. Há razões nele para isso. Razões existenciais, não cognitivas, porque ele tem a capacidade de. E às vezes nós vamos encontrar isso em pessoas e muitos professores, não respeitando isso, vão pasteurizar a inteligência como sendo todos aqueles que não trabalham de uma única forma serão catalogados da mesma forma.
Diz ele, o meio é a linguagem, pois é o meio que configura e controla a escala e a forma da ação e da associação humanas. Quem é, então, o ser do século XXI, cuja tecnologia de conversação é absolutamente revolucionária em razão dessas estruturas ainda bastante lineares? Porque estas são individuais, eu escrevo, eu leio. Mas hoje falamos em hiperautorias. Quem escreveu? Foi o Google. Metade de tudo, ou mais da metade, foi uma entidade que não é mais humana. Quem pilota um avião? Ora, se antes poderia dizer eu faço os comandos disso ou daquilo, mas se eu não considerar que grande parte da plataforma de conversações ela é feita por configurações e integrações entre os computadores, entre todos os aviões que estão na região, entre a rede, não há tempo humano, inclusive, para calcular isso. O que significa que não é mais o eu ali que está conversando. São entidades não humanas, algoritmos que se autorregulam e etc. Então, nós estamos falando em uma tipo de inteligência não artificial, mas uma inteligência pós-humana e inteligência que altera elementos clássicos antes pronominados como eu. Eu amo, eu não amo. Quem queira aprofundar nessa questão complexa, veja o filme Her. Ela. Um homem usa um computador para aliviar a sua solidão com um software que simula uma mulher em que ele conversa com ela suprindo as suas carências. Mas ela vai aprendendo com o jeito dele. E chega a um ponto que ela aprendeu não só ele, o jeito dele, como ela tem outros usuários com quem interage e ela desenvolve uma relação para com todos, uma relação computacional. E mais, tem relacionamentos com outros computadores e não outros humanos, e que não usam linguagens humanas. Linguagens que, inclusive, precisamos colocar que hoje estão em um tipo de inteligência artificial, assim chamada, que ultrapassa o nosso entendimento e pelo menos a aula agora. Mas que não são preconizadas com a simples relação dialógica nossa, que é sim e ou não. E aí chega um momento em que ele diz, ele, na conversação, ele diz, mas espera aí, então você está me dizendo que você tem outras pessoas com quem você se relaciona? Ela diz, sim. Quantas? Aí ela dá lá uma quantidade exorbitante e ele fica totalmente frustrado. Eu achei que eu era especial. Ela diz, sim, mas todos são. E ele elaborava que apenas o eu tinha que ser uma relação com o outro eu. Ela pensa em rede. É outra forma de pensar. Não é mais o eu penso. Eu, verbo, predicado. Mudou. Mas esse é uma máquina. É um computador. É um software. E aqui, para terminar esse trechinho, diz assim: pois embora estejam separadas do seu uso, tanto a energia como luz elétrica eliminam fatores temporais e espaciais no âmbito da associação humana, encurtam distâncias, exatamente como fazem a rádio, o telégrafo, o telefone e a televisão, criando um envolvimento em profundidade. Também diferenças. Vale a pena visitarem no YouTube um dos nossos cafés filosóficos com este grande intelectual, Máximo de Felice, hoje uma das maiores autoridades em inteligência artificial no mundo, no tocante à cidadania digital. Este novo ser de egrégoras, um ser que vive em rede. A obra dele, Net Ativismo, da ação social para o ato conectivo, da Paulus. E aqui só um trechinho.
na página 192 desta obra da edição de 2017. Como é o nome dele, Márcio? Máximo, com 2 S's. Máximo Di Felice. Aqui ele se refere a todas as culturas ecológicas contemporâneas, sustentabilidade, primavera árabe, todo esse movimento cuja luta política é toda digital. Não é mais ir lá na praça e levantar, é outra lógica de organização. E diz assim: denominamos a complexidade de tais interações com o termo net-ativismo. Então, a ação não é mais no comportamento e função, é uma ação em rede. Vocês seriam capazes, então, de entender essa lógica do partilhante, que ele não pensa como indivíduo, ele pensa como rede? Por exemplo, quando criança, eu brincava de carrinho. Uma relação objetal, eu, carrinho e elementos imagéticos. Mas uma pessoa que hoje entra e joga em Second Lives, entra e joga em rede, ele não tem a mesma estruturação cognitiva, porque o dado semiótico utilizado é de outra lógica, outra noção de tempo, espaço, linearidade, circularidade. Porque a estrutura semiótica é outra. Portanto, a clínica não pode ser a mesma, como se eu estivesse no espaço da oralidade e escrever como quem está falando, ou o inverso, não, é outra estrutura cognitiva. Diz ele: net-ativismo que exprime o conjunto das ações em rede que resultam da sinergia entre atores de diversas naturezas. Não é só ser humano. Com quem a gente vai fazer clínica agora. Pessoas, dados, softwares, dispositivos, redes sociais digitais, territorialidades informativas, etc., que tecem a emergência de um novo tipo de ecologia, a ecologos. Não mais opositiva e separatista, mas entendida não só aos elementos biológicos não humanos, mas também às tecnologias informativas, às entidades territoriais, às diversas superfícies, capazes de conectar e de fazer interagir tudo o que existe no interior da biosfera. Nós vamos, portanto, aprender aqui a fazer clínica com elementos que ultrapassam a condição humana, mas dentro da condição humana. Então é uma rede. Diante desta importante transformação, torna-se necessário repensar a ideia de ação para além das dimensões antropomórficas e subjetivas e de suas explicações sociais que limitam tradicionalmente o campo da ação às dimensões humana e associativa. Deixa eu explicar. Antigamente, ao velho tom da obra de 1900, Interpretação dos Sonhos de Freud, eu interpretava, seja o sonho desta pessoa ou do inconsciente dela, pulsional, etc., era ali. Uma figura cuja entidade estava ali, pele adentro, e suas repercussões simbólicas. Ok. Mas agora vamos pensar em que você, retomando um pouco Descartes, trazendo o Descartes para o século XXI, você não sabe se está sonhando ou se está acordado, porque você está em rede. Não se trata mais de um sonho produzido por pulsões. Se trata de um pensamento em rede. O que eu quero dizer em rede? Não há como separar claramente até onde é cinema, até onde é dança, até onde o pensamento é meu, o meu próprio pensamento está conectado. Eu digo assim, não só eu, sujeito, pensa, mas eu, tablet, estamos continuamente em rede. Então, até que ponto é concreto ou é abstrato? É nesse sentido que, diz ele, a clínica envolve isto. Vá fazer clínica se a pessoa, o partilhante, está em conexão de rede e faça a clínica só com ela. Vai haver confusão semiótica.
Ah, mas eu não sei lidar com essas coisas. Não tem problema, outros fazem. A partir de tal consideração, diz Máximo, é preciso buscar uma nova linguagem. Não é língua. No café filosófico que fizemos, ele ressalta aí belamente isso. Ele diz, olha, houve um tempo que uma pessoa era considerada inteligente porque ela sabia muitas línguas. E ele diz, hoje saber muitas línguas é apenas ampliar a nossa capacidade de nos desentendermos nessas línguas. Precisamos aprender novas linguagens, outros dados de semiose. Não podemos ser pessoas apenas por escrito, apenas orais, em qualquer língua. Precisamos aprender a falar com as plantas, com os animais. Precisamos conversar com sistemas computacionais. Não podemos ser reduzidos a poucas linguagens ou elementos semióticos, digo eu. Mas então, diz ele, é preciso buscar uma nova linguagem capaz de descrever a complexidade de tais interações que exprimem uma dimensão conectivo-reticular. Reticular quer dizer estamos em rede, estamos em conexão. E uma condição habitativa inédita e difícil de expressar. Eu não sei explicar que no texto era eu não conheço, eu não li, eu não tenho gramática ou vocabulário, agora eu não sei explicar, pode significar que a minha mente, que já não é minha, é nossa, ultrapassou a explicação, mas comunica profundamente. Você ainda usa língua para se comunicar, mas que sujeito retrógrado. A gente já passou para telepatias, para sinapses interativas, e você ainda está usando sujeito, verbo e predicado via oralidade, mas que retrógrado. Que século você está? Enfim, ele cita vários desses exemplos, vou citar apenas um deles. Diz ele, tal interação singular é o resultado da difusão em larga escala, então não é um dado isolado, se é rede, de um lado, dos dispositivos móveis de conexão, tablets, smartphones, notebooks, etc., e de formas de conexão Wi-Fi, banda larga, via satélite, RFID, etc. De outro, da proliferação das redes sociais e, sobretudo, da difusão da internet das coisas, que no usuário não é o ser humano. É o tablet que entra em contato com o meu carro, sem me pedir licença. Para quem é usuário do Windows, antigamente a gente podia usar texto, um software pirata e dizer, eu não quero. Agora, ele não permite, ele faz isso automaticamente. E milhões de outras interações já fazem isso. Sites, enfim, nós não somos mais seres fragmentados, isolados. Internet das coisas, continuando a leitura, as quais deram origem a uma particular forma conectiva ecológica, não só social, capaz de conectar em tempo real pessoas, dispositivos, informações, territórios, dados e todo tipo de superfície. A complexidade inédita de tal ecologia é expressa, no limite, também pelas materialidades provenientes das impressoras 3D, que produzem formas experimentais de ecologias nem apenas digitais, nem apenas materiais. A conversa aqui é grande e vai muito. Página 194. Bom, eu não vim trazer a solução, só o problema. Que numa única palavra esse problema não se reduz, apenas se converte em cuidado. Quando começamos a aula, agora de novo repito. Diante do outro, na tarefa de ir ao mundo do outro, devo me perguntar, a semiose é determinante para esta pessoa em sua identidade existencial? Na clínica? Se sim, quais semioses? Em que contextos elas surgem, interrompem, traduzem-se para outras formas de semiose? Como eu posso lidar com isso? São questões que importam de uma teoria à prática, um exercício e aprofundamentos
sobre tópico 15, semiose em filosofia clínica.